Olá a todos. Nesse vídeo vamos trabalhar já uma passagem da parte de estudo preliminar para a parte de desenvolvimento. Então, enquanto nós estamos em massa, nós estamos ainda na parte de estudo preliminar. Agora nós vamos passar para uma parte já mais de desenvolvimento. Então, qual que é o passo seguinte depois de fazer a volumetria? Então, tem uma volumetria aqui de exemplo, no qual a gente já vai dar um passo já na direção do desenvolvimento. Então, o próximo passo seguinte, depois do estudo preliminar, é você converter, ou melhor ainda falando, utilizar-se da volumetria da massa para poder criar os elementos arquitetônicos. Quando eu falo elementos arquitetônicos, estou falando aqui em arquitetura de parede, de piso, forro, sistema de parede de cortina, telhado também, laje. Então, o que acontece? A gente pega partes da volumetria criada e a gente começa a criar elementos arquitetônicos. E aí, a partir disso, a gente pode daí fazer outras tabelas, além de piso de massa. A gente pode fazer tabelas de parede, tabelas de piso já, para já ter outras referências. Então aqui primeiro vamos ver onde é que isso ocorre. Aqui em massa e terreno, eu tenho aqui nessa parte, que é a parte que eu faço a criação de elementos a partir da volumetria. Então eu posso fazer telhado, posso fazer parede, posso fazer piso, que no caso seria criar lajes, e pisos arquitetônicos também. E sistema parede de cortina, se eu fazer uma pele de vidro e uma lateral da minha edificação. Então vamos começar aqui, vamos ver esses 4 sisteminhas aqui que pega a partir da volumetria e cria os elementos arquitetônicos. Vou começar pelo mais básico de todos, que é parede. Então eu clico aqui em parede, aí eu vou escolher, antes de criar as paredes, eu vou escolher um tipo de parede. Tem parede de 15 centímetros de espessura, parede de 20. Eu posso fazer uma composição nova de parede antes de criar ela a partir da massa. Então eu escolho um tipo de parede. Aqui eu tenho várias configurações de parede nesse template, desde parede de 9 centímetros, de 12, de 14. Vou pegar essa aqui, 15 centímetros externa. Ela já tem reboco também. Uma vez escolhido o tipo de parede, tá? O que eu tenho que fazer é clicar nas faces, ó. Então eu vou clicando nas faces e daí vai criando parede. Então cliquei nessa face, ó, vai surgindo as paredes em cada face. Muita atenção na hora de fazer esse comando, porque se você clicar 2 vezes, ele vai colocar 2 vezes a parede. Então você pode nem perceber, mas vai ter parede sobre parede. Então, muito cuidado na hora dos cliques para não acontecer isso. Então, com isso eu já coloquei parede no meu invólucro externo dessa massa. Então agora vamos isolar para ver como é que ficou as paredes. Selecionar tudo, filtro, marcar nenhum, só as paredes, ok, isolar. Então tá ali, as paredes foram criadas a partir da minha volumetria. Uma olhada rápida, dá para ver que não há parede sobre parede, porque no filtro apareceu 8 e eu também estou visualizando 8 paredes. É bom sempre ressaltar que isso aqui não quer dizer que é o projeto final, é a parede final do teu projeto. Possivelmente não. Mas ele é o início de um desenvolvimento. Daqui a pouco você decide não fazer, por exemplo, uma parede inclinada, você deleta essa parede e coloca uma parede na vertical e por aí vai. Você vai alterando o desenvolvimento, mas você sai de alguma coisa. É importante falar sobre parede o seguinte, deixa eu só aqui, para não ficar atrapalhando, desligar ali o caminho do sol, para não ficar atrapalhando. Importante sobre parede. Alguns tipos de parede é comum as pessoas utilizarem a massa para fazer. No caso, essa parede inclinada aqui que foi criada, você não consegue fazê-la simplesmente com o comando de arquitetura parede.
Ele não faz parede inclinada desse jeito. Você teria que fazer uma modelagem no local, algo que vai ser visto em vídeo futuro. Então, às vezes, se utiliza da volumetria da massa para fazer paredes diferentes. Um outro exemplo, vou apagar essa parede aqui, esta também, que eu vou criar novamente para mostrar uma outra situação. Vamos imaginar uma situação da parede com a seguinte configuração, com a seguinte geometria. Eu vou alterar minha massa, vou fazer curva aqui nessa frente. Vou alterar em cima, vou alterar embaixo também. Vou isolar o objeto para ficar mais fácil de pegar por baixo. O perfil de baixo ele não vai me dar a possibilidade pelo seguinte, porque eu fiz uma união de geometria. Eu não tenho naturalmente esse perfil de baixo. Então ele não está aparecendo porque esses dois volumes eu uni eles com unir geometria. Então ele não está disponibilizando o perfil para a gente alterar essa curvatura aqui. Ó. Então o que eu vou fazer? Vou trabalhar só com a curvatura de cima mesmo. Já serve como exemplo do que eu estou querendo me referenciar da criação da parede. Então vamos fazer, vou dar um concluir massa, vou criar a parede. Então vou ali em massa e terreno, parede, a mesmo tipo, vou clicar aqui, novamente reconstruir essas paredes aqui. Novamente temos uma situação, deixa eu isolar. Novamente temos uma situação que esse tipo de parede aqui, ó, não conseguiria fazer, não tem como eu fazer uma parede dessa diretamente com a ferramenta parede. Então, mais uma vez, é um caso de que você só vai conseguir criar uma parede com essa curvatura no teu projeto se você vier criando a parede pela volumetria. Então, no que se refere à criação dos elementos arquitetônicos, não é pura e simplesmente você utilizar a tua volumetria para criar os elementos. Também é para você criar esses elementos numa configuração geométrica que você não conseguiria fazer diretamente no comando. Então, isso que eu estou mostrando aqui para a parede serve também para pele de vidro, serve para laje, serve para telhado. Então são situações onde somente através da massa e depois pegando a volumetria e criando o elemento arquitetônico a partir da massa é que você consegue criar. Diretamente no comando parede não conseguiria criar, ou algum tipo de pele de vidro feito com um sistema cortina também não. Vamos agora para a parte de piso. Se for o caso, se houver interesse, vocês podem também colocar em aramado para ver a criação, ou mesmo essa cor amarela que eu coloquei aqui na volumetria da massa, trocar para uma cor transparente para poder ver dentro, porque agora vamos colocar o que são os pisos ou lajes. Então vou filtrar aqui, marcar nenhum, vou pegar só a minha massa e vou botar numa cor transparente para poder ver dentro, para facilitar. Então vou entrar aqui, vou colocar vidro transparente, ok, para poder ver dentro da massa. Para mim utilizar massa e terreno com fazer as lajes agora, que nem eu fiz as paredes, agora fazer o elemento arquitetônico laje, eu preciso antes fazer o piso de massa, porque as lajes são criadas a partir dos pisos de massa. Então eu preciso cortar essa minha massa para poder fazer depois os pisos.
Então, clicando aqui na minha volumetria, piso de massa, vou cortar no pavimento 1 e pavimento 2. Ok. Já cortei ali, ó, dá para ver cinza os pisos de massa, na cor cinza. E aí, a partir dele, eu consigo fazer a criação de lajes a partir dele. Então, aqui eu clico em piso. Então, repetindo onde eu cliquei ali, piso. Eu escolho, que nem eu fiz com parede, eu escolho um tipo de laje. Então, aqui no meu template eu tenho desde laje 10 cm de concreto, já tem alguma que já vem com cerâmica. Lembrando que isso aqui é o início do teu projeto. Você vai começar o desenvolvimento a partir disso. Então, eu vou colocar essa aqui 10 cm de concreto. E aí, como é que se dá a criação? Eu vou clicar no piso de massa, apertar Ctrl, clicar no outro piso de massa. Feito isso, eu tenho que fazer a criação do piso. Então, selecionei os dois, venho aqui em modificar, colocar piso por face. Eu vou pegar e criar piso. E aí eu vou chamar a atenção para um detalhe que depois a gente vai voltar e refazer para configurar. Criar piso. Foi criado já o piso. A princípio tudo ok. Vou trazer aqui de volta todos os elementos, mas eu vou selecionar o piso criado e a minha parede criada para vocês verem o que aconteceu. Filtro, marcar nenhum, parede mais piso, vou isolar. Está aqui ó, o piso criado, minha parede criada, mas olha o que aconteceu aqui. Está havendo uma intersecção, ó, nitidamente tem uma intersecção entre piso e parede. Isso aqui não deve ocorrer. Nunca deve ocorrer intersecção de elementos arquitetônicos. Isso aqui prejudica a representação, fica errada, e prejudica o quantitativo. Dois elementos arquitetônicos ocupando o mesmo espaço físico, na hora do quantitativo vai dar errado. Então, o que se faz para evitar esse problema aqui? Vou deletar aqui os dois pisos. Vou criar novamente. Então, deixa eu isolar novamente aqui a minha posso ser direto o piso de massa, que é o que interessa. Isolar o piso de massa. Então, piso com 10 cm de concreto, seleciono os dois, criar piso. Só que antes, para não dar aquele erro que deu de intersecção, olha aqui esse parâmetro, deslocamento. Então aqui você define o quanto que esse piso criado deve se deslocar para fora ou para dentro. Quanto ele deve se deslocar. Então no caso aqui, se você colocar 15 centímetros, aqui está em metro este arquivo, se eu colocar 15 centímetros ele vai se deslocar. A questão é o sinal que eu vou colocar aqui. Positivo ou negativo para esse piso criado se deslocar para dentro ou para fora. No caso, para se deslocar para dentro, é o sinal positivo. Então 0,15. Vou criar com esse deslocamento, criar piso. Então, como vocês observam ali, ele criou, ó, vamos colocar esse termo que é muito conhecido, com um offset. Então, na hora de criar o piso, ele fez um offset em relação ao piso de massa. Isso é importante por quê? Porque agora não há mais conflito com a parede. E o 15 que foi colocado é porque a parede era de 15. Se a parede fosse de 20, eu teria que fazer um offset de 20. E por aí vai, consequentemente. Então, isolo tudo. Volta tudo. Agora isolo só o que interessa, que é piso e parede. E a gente vê agora se... Agora ok. Não tem mais conflito. Então, o piso está contido aqui dentro da parede. Ele está contido ali. Além do piso e da parede, também você pode utilizar a massa para fazer telhado. Então, eu clico aqui em telhado, também tem que escolher. Aqui no caso eu estou com uma volumetria que é como se eu fosse fazer uma laje de cobertura, não seria um telhado com telha. Então aqui eu posso escolher a laje 10 centímetros no meu template e eu clico aqui na superior e crio. Tá. Também a lógica de intersecção é a mesma. Se eu criar aqui, simplesmente clicar e criar, ele vai vir misturando com a parede. Então, você pode também colocar deslocamento.
ver se ele criou algum elemento a mais de telhado ali. Não pegou. Às vezes o telhado, mesmo com deslocamento, ele não pega. Vamos novamente ali. Telhado básico. Isso selecionado. É que nem piso. Selecionado. Criar telhado. Vamos ver ali. Ó, como eu havia dito. O telhado, ó, mesmo colocando deslocamento, ele está interseccionando com a parede. Não sei porque isso aí já vem de algumas versões anteriores do programa. Continua dando esse problema. Então vou repetir novamente, ó. Telhado, peguei o tipo laje de 10, selecionei, pus aqui com vírgula 15, criar deslocamento aqui de vírgula 15, criar telhado. Mesmo colocando com vírgula 15, ó, ele está interseccionando. O que eu sempre recomendo, por causa desse problema dele, o telhado ele não fazer o deslocamento, é editar depois o próprio telhado. Fazer uma edição do telhado fazendo um offset do seu perímetro. Então eu poderia pegar o telhado aqui, isolar o elemento, essa laje de telhado, e fazer edição do perímetro dele, né? Puxando aqui os 15 centímetros para dentro, no caso do telhado, para fazer esse ajuste. Mas o telhado realmente sempre dá esse problema porque ele não se comporta como as lajes para fazer. Embora, é bom ser dito, até vou alterar aqui, quando você faz laje impermeabilizada, se essa é a ideia do teu projeto, não precisaria nem usar a categoria telhado, aqui você poderia fazer um piso também. Então, para esse caso específico, até recomendo que você faça a conversão dessas duas partes de cima, tanto essa aqui como se fosse uma sacada e essa parte de cima, essas duas lajes com a ferramenta piso também. Então piso, deslocamento de 15, selecionaria aqui em cima. Só que aí o que acontece? Aí tem a diferença. Para piso você teria que ter piso de massa. Como não tem piso de massa, eu teria que criar. Eu não criei piso de massa aqui em cima. Então eu teria que criar o piso de massa para poder fazer fechamento em cima. Teria que selecionar a volumetria. Vou pegar só os pisos de massa já existentes, a massa. Então eu teria que criar um piso de massa superior aqui, se eu quiser fazer tipo uma laje de cobertura aqui também já a partir da minha volumetria. Então vamos fazer pelo menos da cobertura aqui. Vamos só confirmar o nível que vai cortar. Pavimento 3 está na posição, ok. Não cortou, tem que subir um pouco mais para cortar. Vou reduzir um pouquinho aqui só para fazer mais rápido o processo. Reduzir aqui o PAV 3 um pouco para cortar agora na volumetria. Cortei. Agora ele vai aceitar criar. Então, Tab. Selecionei piso de massa. Aliás, antes tem que clicar aqui em massa terreno piso. Aí eu clico no piso. Faço o meu deslocamento. Criar piso. Está ali criado também um piso, que depois você pode trocar o tipo, aí você vai colocar aqui eu coloquei um piso, até eu coloquei um piso com porcelanato, vou colocar o mesmo que eu coloquei, 10 cm de concreto. Mas depois você pode criar um piso específico, impermeabilizado, quiser fazer laje de jardim, aí você pode trocar o tipo. Trocar o tipo é a parte mais fácil da questão do elemento arquitetônico. E por último, vamos dar uma olhada aqui. Vou deletar uma parede aqui só para ilustrar. Vamos ver a questão de fazer aqui na lateral uma pele de vidro, um sistema cortina. Como eu disse também, geralmente se você é uma pele de vidro normal, simples, você vai lá e coloca diretamente no arquivo. Agora, se for algo curvo, até era bom fazer do outro lado, fazer do lado de cá, que já tem um exemplo bem diferente, curvo. Então, se eu quero uma pele de vidro nessa face aqui, o que se faz é com massa mesmo.
se é uma pele de vidro que tem uma conformação diferenciada. Agora, se ela é plana, ela é reta, você vai lá e simplesmente coloca a pele de vidro. Então vamos selecionar a massa. Eu faço sempre esse filtro porque às vezes é muito difícil eu conseguir clicar. Mas eu poderia sempre tentar clicar e dar um isolar ali direto na categoria. Porque às vezes você pega outros elementos, até você pegar a massa, é difícil. Porque eu poderia clicar em massa, agora eu consegui pegar. E fazer isolar. É que às vezes é difícil pegar. Então novamente lá em cima, modelo por face. Então sistema cortina. Eu clico no sistema cortina, seleciono uma face. E aqui eu vou criar uma pele de vidro. Criar sistema, eu já criei uma pele de vidro e agora eu isolo, volta ali com os elementos. Faltou só criar aqui um elemento para essa sacada aqui, como se fosse uma laje também. É que aqui não pegou o piso de massa. Vamos ver como é que então amassa os pisos de massa. Marcar nenhum, piso de massa e massa. Ele só criou por dentro. Para mim ter criado todo ele, eu teria que estar com isso aqui um pouquinho para cima ou o nível um pouco para baixo. Então vamos fazer assim. Tab. Deletar esse piso de massa. Vou baixar um pouco o nível lá, que nem eu fiz com a cobertura. Vou botar 6,05. 6,05. Com isso eu vou cortar também como se fosse uma sacada. Então, clica na minha massa, piso de massa, pavimento 2, ok. Bom, aí eu cortei tudo. Todo o meu piso de massa foi cortado, do lado de fora também. Aí agora vou criar um outro piso ali. Para não ficar confuso, eu vou deletar o piso já existente, ó, vou isolar só o piso. Vou deletar aquele piso do meio. Esse que eu já tinha criado antes, vou deletar ele. Daí eu vou agora isolar só o piso de massa. Piso de concreto. Clico nesse, criar piso. Pronto, agora vamos ter todo. Só esqueci de fazer o deslocamento, porque o por padrão é 0. Deixa eu fazer novamente aqui. Piso, vírgula 15. Selecionado, criar piso. Pronto. Só deixa eu tirar os pisos de massa aqui, filtro, não marcar nenhum. Ocultar eles para eles não ficarem aparecendo. Então, tá aí a conversão de várias partes da minha volumetria em elementos arquitetônicos. Agora vamos fazer novamente, eu vou isolar só o platô e os elementos arquitetônicos. Seleciono tudo, filtro, marcar nenhum, então eu quero a plataforma, o piso, a parede, o painel cortina que eu criei, telhado que acabei não usando no final, sistema cortina também. Montantes, isso é da estrutura da parede, a massa não preciso, eixo, parede, cortina você pode colocar, topografia não. Ok, isolar. Então tá ali. Acho que ainda tá com piso de massa, deixa eu ver. Não. É porque essa laje de baixo está junto com a plataforma. Até posso ocultar a plataforma também. Então tá aí. Então todas as partes da volumetria já foram postas como elementos arquitetônicos. Lógico, repito novamente, isso aqui não é um fim. Isso aqui é só um começo do desenvolvimento. Aqui ainda vai estrutural. Aqui você vai mudar ainda essas lajes, vai ter escada, vai ter... Mas você parte, pelo menos, de alguns elementos criados. E também você já cria essa noção, que eu repeti várias vezes ao longo do vídeo, que para criar paredes, peles de vidro, telhados diferenciados, ou seja, com uma característica mais orgânica, por exemplo, você vai ter que fazer pela volumetria da massa. Você não vai poder colocar diretamente, porque não há suporte para isso. Ok? Então espero que tenha ajudado. E é isso.